Bolsonaro e Pablo Marçal quebraram o pau. Porque o Bolsonaro disse que se arrependeu de ter dado a medalha do imbrochável para o Pablo Marçal. A medalha do bolsonarismo. Será que ele descobriu alguma coisa sobre o Marçal? Será que o Marçal é mais parecido com o Bolsonaro do que nós imaginávamos? Mistérios, não sabemos. O Marçal disse que vai dar a medalha de volta para o Bolsonaro. Mandou, pega aqui, Bolsonaro. Mentira, ele não falou nada disso. Mas ele disse que vai entregar a medalha para o Bolsonaro de novo lá em 2026 no debate. Já com o Marçal se projetando para 2026 como candidato à presidência. Esse caso, esse embate do Marçal com o Bolsonaro, ele tem alguns pontos que são interessantes. Primeiro, esse fenômeno novo da política, que são políticos de direita que estão enfrentando abertamente o Bolsonaro, como Caiado e Pablo Marçal, algo que não acontecia até o término da campanha de 2024. E outro fenômeno é essa projeção que o Marçal faz. Não está claro para mim quais são as intenções do Pablo Marçal com isso, porque ele vai ser cassado. Será que ele quer mesmo ser presidente? Ou ele está querendo se projetar para vender curso e ganhar mais financeiramente com isso? Não está muito claro para mim. O que é interessante é que esse embate é um embate de uma figura contra o Bolsonaro que está blindada. O Bolsonaro consegue atacar o Caiado, mas não o Pablo Marçal. Qual a sua opinião sobre esse fenômeno de políticos de direita atacando o Bolsonaro para se distanciar? Quais são as motivações de Pablo Marçal? Quero muito saber. E você acha que Bolsonaro tem condições de destruir Marçal ou não? Gostou do quebra-pau? Então like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Pablo Marçal, ele não gostou de uma fala do Bolsonaro que disse ter se arrependido de ter dado a medalha do imbrochável para Pablo Marçal. Talvez Bolsonaro tenha descoberto que Marçal ele é galafrouxa. Pode ser que sim, porque a gente consegue identificar o igual. E o Bolsonaro, todo mundo sabe que ele ali tem as suas dificuldades. A própria entrevista que ele concedeu à Veja, aquela entrevista patética, no final ele reforçou que ele é imbrochável, né? Uma coisa muito estranha, por ter que ficar reforçando a todo momento que ele é algo. Por exemplo, eu sou bonito. Vocês já estão vendo isso. Eu não preciso ficar sequencialmente falando que eu sou bonito. Porque todo mundo vê. E todo mundo vê que o Bolsonaro ele é um broxa. Então fica meio patético ele reforçar que ele é imbrochável. Aí ele falou que vai devolver a medalha pro Marçal. O Paulo Capelli do Metrópolis falou com o Marçal falou assim, olha, se o Bolsonaro acha que foi um erro, vou dar pra ele, vou devolver a medalha e em 2026 eu vou dar uma medalha pra ele, lá no debate presidencial. Ele não revelou o que vai estar escrito na medalha. Talvez o Bolsonaro não consiga ler se não for um desenho, porque o Bolsonaro tem certas dificuldades de alfabetização. E o Bolsonaro reagiu dizendo que Marçal usa a sua inteligência para o mal, que Marçal é alguém maldoso. Um quebra-pau assim muito interessante. Por quê? Até 2024, antes do primeiro turno, os políticos de direita queriam estar próximo de Bolsonaro. O próprio Marçal foi se encontrar com o Bolsonaro. Ronaldo Caiado, que hoje ataca Bolsonaro, também esteve na manifestação lá na Avenida Paulista em fevereiro. Mas depois mudou. Claro, alguns políticos querem permanecer próximos a Bolsonaro. Cara, tá muito estranho aqui, né? Não é perdigoto, não. É a luz. Eu não fico com babinha, não. Eu fico vendo aqui, sabe me incomodando? Mas eu vou até passar um creminho na minha boca. Porque eu estou muito ressecado. Beijaria meus lábios? É claro que sim. Bom, muitos políticos querem a proximidade com o Bolsonaro, mas queriam mais. Parecia que não havia vida direita sem Bolsonaro, mas agora nós estamos vendo um fenômeno de políticos forçando o distanciamento com o Bolsonaro, no caso do Caiado e no caso do Pablo Marçal. Não sei se Caiado tem condições de se distanciar tanto assim do Bolsonaro. O Marçal tem. Muito mais do que o Ronaldo Caiado. Mas é um fenômeno interessante de nós observarmos nesse momento da política nacional, porque é um fenômeno novo. Bolsonaro monopolizou durante 8 anos a direita, mas agora ele vê o seu enfraquecimento político como já era previsto. E nesse caso do Marçal é muito interessante, porque o Marçal é o verdadeiro messias do bolsonarismo. Foi perguntado exatamente isso para o Bolsonaro na entrevista da Veja. Perguntaram, Bolsonaro, essa parte da prosperidade. O Bolsonaro falou, porque tem os empresários, não tem nada a ver de empresário. Não tem nada a ver de empresário. Marçal, ele é o Messias porque ele traz uma esperança para as pessoas e não somente para os empresários.
A prosperidade do Marçal passa pelo empreendedorismo, pelo coach, pela motivação, aquela coisa toda. Da mesma forma que a prosperidade para o católico passa pelos ensinamentos, pelo amor, pelo respeito e pelo perdão principalmente. São formas de você alcançar a prosperidade. O Marçal tem uma. Não necessariamente tem a ver com empreendedor, com empresários, essas coisas. E esse é um fenômeno que o Bolsonaro não entende porque o Bolsonaro prega a destruição. Marçal não. E o discurso do Marçal é muito mais amplo, não está circunscrito ou limitado à direita, porque todo mundo quer ser próspero. Você quer, eu também quero. E nessa forma de se posicionar como o verdadeiro bolsonarista, de fato, o messias do Bolsonaro ou do bolsonarismo, o Marçal ele está blindado do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou destruí-lo, mas não conseguiu. Então vai ser interessante observar isso, como também é interessante ver a projeção de Pablo Marçal. Marçal se projeta para 2026. Na sabatina com o Guilherme Boulos, o Marçal falou: nos próximos 30 anos, Boulos, nós vamos ter um embate. Nós vamos substituir Lula e Bolsonaro. E teve um determinado momento da sabatina que o Boulos falou sobre o Tarcísio de Freitas, o Marçal falou assim: fica tranquilo que ele não vai chegar ao poder em 26, porque eu vou estar lá para impedir. Nós não sabemos se é a projeção de Tarcísio para a presidência ou para o governo do estado, mas o Marçal já está se colocando no jogo. A pergunta que eu faço é: por quê? Na política, e em tudo na verdade, nós temos que tentar entender as motivações daquela pessoa para nós entendermos as ações. O Bolsonaro é muito claro, tudo que ele faz é para não ser preso. Bolsonaro corre um sério risco de ser preso, vai ser preso, tudo está caminhando para tal, então as ações dele são ações para não ser preso. Tudo que você for analisar o Bolsonaro, você tem que analisar com isso na cabeça. Com essa lógica e essa ótica. Caso contrário, você vai fazer uma interpretação errada. Mas qual é a do Pablo Marçal? O que motiva Pablo Marçal? Pablo Marçal se motiva pelo fato de querer ser presidente da República? Ou Marçal se motiva para vender mais cursos porque ele é um vendedor de internet e enriquecer? Isso para mim não está claro. Eu ainda não consegui definir isso a respeito do Marçal, porque ele é muito dissimulado. Só que como ele vai se projetar como presidente sendo que ele vai ser caçado? São coisas que ainda não estão claras, estão turvas sobre a atuação do Pablo Marçal. Mas o que eu posso dizer para vocês sobre o Marçal é que ele desesperadamente busca uma aprovação das elites, porque Marçal veio lá de Goiás, ele é do interior do Brasil. A parte das elites brasileiras olha para Marçal e o vê como um caipira. Ele é um caipira. Mesmo ele tendo tantos recursos, tanto dinheiro, um alto patrimônio, ele não tem capital simbólico, que é o capital cultural, o capital que você consegue apresentar para além do capital financeiro. Tanto que nas reuniões com o Marçal, quem aparecia lá? Pyong Lee. Uma gentalha, uma elite gentalesca, que é uma elite de ascensão, uma elite nova rica, que não consegue apreciar um bom vinho, não consegue apreciar um filme, não tem uma erudição. Marçal não sabe comer de garfo e faca. Não se senta à mesa com essas pessoas. Por mais que Marçal queira criticar o sistema, ele precisa entrar, ele quer ser parte desse sistema, dessa casta elevada, mas ele não consegue. Porque por mais que ele tenha recurso, ele não tem capital simbólico. A forma dele conseguir entrar é pela política. Aí sim. Mas como ele vai fazer sendo inelegível ou estando inelegível? Esse é um ponto. Talvez essa seja a motivação do Marçal. Querer ser aceito pela população, pela elite brasileira. Algo que ele, por mais que ele tenha recurso, por mais que ele tenha dinheiro, dinheiro não é tudo. E ele aprendeu isso. Da forma talvez mais dura possível.